Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? A gente vai ler Amós, vamos iniciar a leitura do livro de Amós, que tem ao todo 9 capítulos. Hoje a gente vai ler os 3 primeiros capítulos. Amós é um profeta que ele diz aqui o versículo primeiro que ele era um pastor da cidade de Tecoa, que é na região do Reino do Sul, mas ele profetiza a respeito de Israel, o Reino do Norte, tá bom? Diz aqui, ó, isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, algum terremoto que deve ter sido realmente muito relevante naqueles dias, um marco importante, né? Bom, deixa eu mostrar aqui o quadro, ó. Amós está aqui do lado direito, de azul, portanto, ele ministrou essencialmente aqui para o Reino do Norte. O Reino do Norte é o reino aqui de Israel, do sul, no período do rei Jeroboão em Israel, no norte, e Uzias no sul. Ele é contemporâneo também de Jonas, o profeta que Deus mandou para pregar em Nínive. Bom, nessa primeira parte de Amós, a gente vai ver palavras contra as nações, mas depois o alvo se torna o próprio reino de Israel. Vamos à leitura. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós disse: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Agora as ameaças contra as diversas nações, começando pela Síria. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso porei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aven, e o que tem o cetro de Bet-Eden, e também esse que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Filístia, assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Tiro, assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Edom, assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra.
Amon. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade, para ampliarem as suas fronteiras. Por isso porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido do dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Agora Moabe. Você percebe que o castigo de Deus contra essas nações é geralmente por conta do mal que eles causaram a Israel. Moabe, assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Por isso porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Bom, ainda bem que eu falei que era geralmente, né? Porque no caso aqui, a razão que está sendo colocada é por ter queimado os ossos do rei de Edom. Edom, que é uma nação vizinha de Israel. Judá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito. E durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali, onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio. Os fortes não poderão usar a sua força. E os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão. Os mais velozes não conseguirão fugir. E os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Então ele fala das nações diversas e agora falou sobre Judá e depois sobre Israel. Bom, agora o enfoque maior vai ser realmente Israel. Castigo contra a maldade de Israel. Capítulo 3. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades.
Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado a presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, a quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamem nas fortalezas de Asdod, nos palácios da terra do Egito, o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela. Porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. E entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder, e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor é um Deus soberano que chama pessoas improváveis como Amós, pessoas simples, para envergonhar os ricos, envergonhar os poderosos. O Senhor é um Deus que não leva em consideração as aparências, mas, ao contrário, privilegia aqueles que são humildes, aqueles que nada são nesse mundo. E, ó Deus, o teu povo se tornou arrogante, teu povo se tornou soberbo, seu povo se desprendeu das tuas leis e viveu segundo o curso das outras nações em idolatria e tantas outras transgressões. Senhor, olha para a tua igreja, olha para nós, olha para a minha vida e faz de nós servos aprovados, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos mantermos firmes na tua presença. Livra-nos, ó Deus, de toda condenação, de todo juízo do Senhor. Nos conduz ao arrependimento, por meio da ação poderosa do Teu Espírito em nosso coração e por meio da Tua palavra que é tão poderosa e tão viva. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa leitura bíblica. Continua nos abençoando. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.